Meus queridos, eu sempre falo para vocês o que, meus amigos? Tenham paciência em qualquer investimento que vocês vão fazer. Protocolem, estruturem, fundamentem. Porque o que acontece? Isso é a base digamos assim, do coração, né, que eu posso falar, do investidor. Quando você faz isso, você fica resguardado, você fica segurado, ou seja, na segurança, porque você sabe exatamente o que pode acontecer no mercado, quando que vai realmente retornar, digamos assim, a uma tendência boa e tudo mais. Então é isso que eu gosto de mostrar para vocês, né? Vou mostrar aqui uma moeda aqui para vocês que a gente fez uma análise, né, um tempo atrás. Eu falei, pessoal, calmem, que quando chegar nesse momento vai acontecer isso e vai para cima. Vamos lá conferir comigo antes do vídeo de hoje? Pessoal, a moeda que eu tô falando para vocês é nada menos que a MASC, né? Ou seja, eu tenho uma MASC aqui, pessoal. O que acontece? Meus amigos, temos exatamente o que? Uma queda, né? Como a gente consegue perceber aqui. Depois tem uma lateralização aqui na base e depois o estouro. Olha para vocês verem o que eu falei para vocês nesse vídeo aqui. Olha só para vocês verem. Queda, depois temos o rompimento, depois a gente tem uma lateralização que é nessa região dessa base vermelha que eu fiz e depois eu disse que ia estourar. Olha o que aconteceu, meus amigos. Exatamente o que eu falei, ou seja, veio, né, rompeu isso aqui, né, foi exatamente aqui, ó, que eu fiz o vídeo, ó, exatamente aqui, ó, né, rompeu, quando houve esse rompimento aqui, eu falei, pessoal, vai voltar para a base, voltou para a base, se manteve e uma hora ou outra ele estourou. E quem seguiu o protocolo, quem teve paciência, lucrou. Entendeu? É isso que eu falo. Tenham paciência, tenham um protocolo. Pessoal, eu insisto nessa tecla, porque eu já fui como vocês. Antes eu queria só, por exemplo, nossa, mas eu compro no verdinho aqui, aí cai. Por quê? Porque a gente não fez a nossa análise. Então eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, a gente sair de uma coisa que a gente está acostumada, porque a gente quer colocar o emocional da gente e tudo mais, pra a gente jogar os estudos da gente e a gente ter paciência. Eu sei que isso é difícil. Então eu entendo o caso que você, às vezes, você critica, às vezes você fala, não, isso é mó besteira, mas isso é o fundamental, né? Agora vamos lá, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês o que é os próximos passos agora para essa moeda. Então vamos lá, agora se você pegou, vamos lá para a gente se salientar, né? Moeda MASC/USDT, lá dentro da Binance e tudo mais. Meus amigos, pegaram essa moeda? Ok. Vocês conseguem perceber que agora a gente já tem, isso aqui é um gráfico diário, a gente tem uma formação de uma estrutura de alta, teoricamente aqui, ó. Ou seja, isso aqui é nada menos que o quê? Uma cunha megafone. O que faz essa cunha megafone? Por quê? Porque ela é uma cunha que vai, digamos assim, se abrindo, ou seja, ela está fechada e vai se abrindo, ao contrário da cunha descendente ou cunha ascendente. Então isso aqui é uma cunha megafone. O que tem de acontecer nessa cunha megafone, meus amigos? Primeiramente, vim para cá, se tiver força, vai romper isso aqui, se não tiver, vem para cá, para depois acontecer o rompimento e aí pegar tendências de baixa novamente. Então, dica que eu dou, primeiramente, está posicionado? Ok, realiza agora, porque estamos no topo. Se for para comprar, compra aqui, mas aqui vai ser exatamente com probabilidade de 50%. Por quê? Se tiver força, vai pegar a tendência de alta. Se não tiver, pode romper. Então, você pelo menos já fica programado aí para você não ficar preso. E aonde que tu vai comprar de novo, meus amigos? Vai comprar de novo agora lá embaixo, nas regiões lá inferiores a 2 dólares mais ou menos. Por quê? Porque é um movimento de mercado. Provavelmente foi um movimento de buscando liquidez, entendeu? Então, coloque isso na cabeça, protocolo. Quem está seguindo isso, que eu venho trabalhar nisso aqui com vocês, eu sei que vocês estão acostumados com youtubers falando, moeda vai subir tudo, mas os caras não dão uma explicação de nada. Vocês compram, vocês ficam presos e esse não é o meu propósito. Meu propósito é passar conhecimento para vocês lucrarem desse mercado de verdade e não ficarem presos vivendo de ilusão. Perfeito? Então, primeiramente, já fizemos protocolos passados. Protocolo hoje está acontecendo o que a gente fez. Então é lindo, cara. Teve paciência, lucrou. E quem lucrou aqui, que comprou aqui, praticamente lucrou aí 100% aí
né, em questão aí de alguns dias e tudo mais, perfeito? Então tenham paciência e calma que vocês vão conseguir sair, né, e ganhar muito bem. Olha isso para vocês verem, pessoal. Olha só para vocês verem, ou seja, fizemos aqui, né, exatamente isso. Falei, pessoal, vai voltar para lá e depois que voltou veio exatamente lá. Por quê? Porque isso aqui é nada menos que o topo do canal anterior. Então agora tende a voltar e ficar nesse aqui. Aí aqui nessa região que você vai comprar de novo. Então estrutura e protocolo e tudo mais. Bora lá, pessoal. Hoje é um vídeo rápido, né? Antes é o quê? Pessoal, a Binance, né? Isso aqui é um ponto positivo por algum lado, mas não vai mudar para quem comprou e quem está comprado. Ou seja, a Binance vai mudar o preço mínimo, né? Ou seja, se uma moeda custa $1, ela vai mudar o preço mínimo para 0,1, né? O valor. Por que que ela vai fazer isso? Para exatamente acontecer isso, pessoal, gerar mais liquidez. Gerando mais liquidez, a gente tem taxas mais baratas, né? Se a gente for falar assim, porque vai ter mais dinheiro envolvido dentro do mercado. E o que que acontece? A gente não vai ter digamos assim, a pessoa não vai comprar e simplesmente vai controlar o mercado. E isso é bom porque vai atrair muitos investidores que investem pesado. Por quê, pessoal? Uma coisa eu coloco para vocês. Uma moeda, vou dar um exemplo aqui, uma moeda, vamos pegar uma moeda X. Essa moeda X, ela não tem liquidez. Então o que acontece? Se eu pegar $500, um exemplo, o gráfico tá vindo aqui, eu compro $500, ele já dá um estouro. E o que que acontece? As pessoas pegam isso aqui, realizam e derrubam a moeda de novo. Então isso não é vantagem para dentro do mercado. Então o que que o que que a Binance vai exatamente fazer? Vai exatamente fazer a mesma coisa que acontece no Bitcoin, ou seja, a gente tem um gráficozinho vindo aqui e tudo mais, aí vamos dizer que eu comprei $500 ou $500 mil, vamos dizer. O que que acontece? O gráfico não vai mais acontecer isso aqui como acontecia anteriormente. O gráfico vai provavelmente subir um pouquinho e as pessoas, o que que acontece? Vai atraindo mais investidores, vai tendo mais investidores, mais liquidez. Logo pode ter grandes valorizações, muito mais da moeda, porque a moeda vai ser mais visualizada. Porque o que que acontece, pessoal? Que as pessoas procuram, os grandes, procuram comprar Bitcoin por causa da liquidez grande. Eles compram e eles não controlam o mercado simplesmente explode, né, fazendo com que quem está dentro da operação venda e derruba de novo. É isso que é o motivo que as pessoas investem no Bitcoin. Já nas altcoins, os grandes evitam fazer isso. Por quê? Porque atrai muito. O pessoal vê que o gráfico subiu e o pessoal já vê aquilo ali, já sai vendendo e derrubando o mercado. Então a moeda ali não acaba saindo ali do canto, perfeito? Então, vamos lá. Isso aqui foi anunciado na terça-feira, pessoal, mas aí eu, devido a alguns compromissos e tudo mais, não tive como estar fazendo. Bora lá. Que moedas são essas, meus amigos? São algumas moedas como, né? Algumas moedas que já estão, na minha opinião, em amadurecimento, ou seja, maturação de mercado, já estão há algum tempo dentro do mercado, moedas boas, né? Mas infelizmente devido a alguns detalhes como liquidez e tudo mais, sem dúvida não atrai os investidores, porque eles vão simplesmente controlar o mercado para subir, só que na realidade eles lucrando não, eles vão dar dinheiro para o mercado, e esse não é o objetivo, né? Então isso eu acredito que seja um ponto muito positivo. E quais moedas são essas? Meus amigos, Audi, ou seja, ela vai sair do preço mínimo de 0,001 e vai partir para 0,001, ou seja, diminuir mais o valor, né? Aí tem a Audi também, só que muda só a moeda de cotação, né? Aí temos a BUSD/TRY, que vai para 0,01. A ICP, meus amigos, que no caso é, na minha opinião, é uma moeda boa, mas infelizmente devido à questão de liquidez e tudo mais, sem dúvida não atraiu os investidores, né? Ou seja, essa moeda aqui no par BUSD, ela vai para 0,001, ela antes é 0,01, né? E aí no caso tem o par USDT também, ou seja, 0,01 e vai para 0,001, ou seja, diminuindo cada vez mais. Então, temos algumas outras moedas aqui, né? Então, pessoal, eu vejo isso uma grande vantagem, porque vai atrair mais investidores, podendo sim as altcoins terem mais visualizações, né? Agora, eu acredito, claro que começando por isso aqui é um primeiro passo na minha opinião, isso é uma quantidade mínima de moedas que existem, né? Mas assim, essas moedas são alguns projetos, né, como ICP, como a RAI, que eu já falei também, são da áudio também, como são projetos bons, mas infelizmente devido a problemas de liquidez e tudo mais, as pessoas não compram, porque vão simplesmente controlar o mercado, e aí quem está dentro do mercado vende e derruba o mercado, e esse não é a vantagem, né? Então o ideal é fazer o crescimento, né, parte por parte, ou seja, etapa por etapa. Então, fique isso aqui para vocês, né, pessoal, que eu acredito que fica uma boa para vocês, né? Só lembrando, ó, eles falam que não afetará, ó,
não afetará a negociação à vista e outras relevantes, ou seja, as ordens que as pessoas estão em aberto antes da atualização ainda serão correspondidas com o preço anterior. Só vai mudar exatamente na numeração no gráfico, mas se você deixou a ordem aberta, ela vai, quando bater naquele valor, ela vai bater, ok? Então, pode ficar tranquilo. Vamos dizer, mas eu comprei a moeda ICP, vamos comprar que eu comprei a moeda 10 dólares, um exemplo, pessoal, um exemplo, 10 dólares. Aí eu comprei 1.000 moedas, ok. Mas ele vai diminuir e ela vai custar 0,10, né? 1, na realidade, desculpa. E ela, no lugar de custar 10, ela vai custar 1 agora, né? Porque houve uma diminuição. Ela vai custar 1. O que acontece? Eu vou perder a quantidade de moedas porque está desvalorizando? Não, meus amigos. Vocês vão ter a mesma quantidade de moedas, só que em valor diferente agora. Vai ter uma mudança de 1 para 1.000 praticamente, ou seja, diminuir a quantidade de moedas e ao mesmo tempo, né, ou seja, vai diminuir a quantidade diminuir o valor e aumentar na realidade a liquidez do ativo, não mexendo no valor real, que é o valor que você comprou, o valor do ativo, só apenas o valor teoricamente gráfico. Perfeito? Então, explicação aí. Mais uma vez, né, pessoal, o protocolo sendo efetuado, tudo que a gente vem falando vai sendo efetuado. E eu sou daquele tipo, eu falo, eu mostro, eu não sou daquele tipo que falei e tudo mais, mas eu gosto de vir mostrar para vocês verem. Pessoal, eu sei que é um processo difícil, esse processo de vocês saírem do que vocês estão mal acostumados para exatamente o certo. Porque isso eu entrei no início no mercado desse jeito, perdi muito dinheiro, então eu quero ajudar vocês a saírem disso, mas depende de vocês, escutarem mais, terem mais paciência, tranquilidade, controle e, claro, lucrar aí, porque oportunidade eu tô falando direto. Agora segue quem tem o emocional de protocolar e esperar aí só programar o alvo onde a gente fala. Perfeito, meus amigos? Então vou indo nessa, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo.